Aproveito para cumprimentar, desejar meu boa tarde ao Américo Martins, que não falamos, né, diretamente. Então, uma boa tarde para você, boa semana. Fernanda Manhota, gostaria de saber o seguinte: desde o começo, o presidente Lula, desde o começo dessa guerra, o presidente Lula já vinha se posicionando, condenou o ataque terrorista do Hamas, mas vinha condenando o que ele chamava de genocídio em relação de Israel em relação aos palestinos ali da faixa de Gaza. Não era, o presidente tomou essa posição quando nem toda a comunidade internacional também embarcava nessa, mas ele foi permanecendo, mantendo a posição, e aos poucos a comunidade internacional, não por conta dele, claro, mas por conta de tudo que aconteceu, começou a aderir a essas críticas a Benjamin Netanyahu, né? Não a Israel. A minha pergunta para você é, depois de todos esses eventos, esses discursos, esse cessar-fogo, esse acordo, Benjamin Netanyahu, ele consegue, de alguma maneira, se reabilitar perante a comunidade internacional? Olha, Débora, a máxima que a gente tem ouvido, né, em várias partes do mundo é que o acordo aconteceu apesar de Netanyahu, né? É claro que a direita mais radical, que faz parte da coalizão do governo, e ele próprio tinha um interesse em arrastar o conflito por mais tempo e em propor uma saída eventual mais dura do que aquela que acabou sendo aceita, né? A ideia de que, inclusive, exista um diálogo com o Hamas era algo amplamente rejeitado por parte do gabinete de Netanyahu. E o que se faz crer nos bastidores dessa negociação é que não restou a ele outra alternativa, porque o Big Brother, no caso os americanos, apesar de terem ajudado Israel do início ao fim, começaram a ser cada vez mais incisivos em relação à necessidade de que ele desse continuidade a esse cessar-fogo e que ele aceitasse os termos da negociação de Trump. Isso aconteceu em vários momentos, não só com manifestações do presidente dos Estados Unidos em redes sociais, então incitando ali que Netanyahu tomasse posições mais alinhadas à expectativa de Washington, como também em dado momento quando os americanos endureceram e fizeram Netanyahu pedir desculpa, como foi o caso depois daquele ataque que os israelenses fizeram ao Catar, quando justamente parte dos negociadores estava ali no encontro que versava sobre a tentativa de encontrar os termos do plano de Trump para que isso fosse possível. Então, não me parece que Netanyahu sai desse processo como um vencedor em absoluto. Ele não sai derrotado como poderia, no sentido de que ele conseguiu recuperar os reféns que estavam, né, sob a custódia do Hamas, ele conseguiu, de alguma maneira, justificar a empreitada militar em Gaza, e inclusive as baixas que ela gerou, o que para ele, do ponto de vista da sua estabilidade no governo, é importante, mas ainda assim eu diria que não prevaleceu aquilo que ele tinha como política e que ele talvez tivesse defendido se não fosse a pressão dos Estados Unidos. Lembrando que no próximo ano, agora em até um ano, Israel deve passar por eleições e é bastante provável que a impopularidade de Netanyahu se manifeste de alguma forma nessa nova configuração do parlamento, porque ele já vinha com problemas políticos anteriores que tinham a ver com denúncias de corrupção. Ele enfrentou muita crítica em relação à condução desse processo, sobretudo no que tange à recuperação dos reféns e grandes manifestações pelas ruas de Israel, inclusive, o que nos faz crer que em algum momento essa conta vai ser cobrada. Então, ele não é o maior perdedor dessa história, mas está longe de ser o grande vencedor, Débora.